E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí uma entrevista exclusiva com o 10 do São Paulo, nosso querido por muitos, odiado por outros tantos, Luciano. Então antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E lógico, para me ajudar a bater a meta de 6 mil inscritos, estamos quase chegando lá. Já sabe, né? Vamos estar vendo aí a entrevista do Luciano, assistindo junto. No final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião. A gente vai comentar muito sobre o Luciano, tão querido e tão odiado pela torcida do São Paulo. Créditos de direitos autorais vou estar deixando na descrição. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Luciano, a gente prometeu na abertura do Sport Center, falamos com o Edu mais cedo e agora teremos então o jogador do São Paulo ao vivo conosco, ao lado também do Edu Afonso. A gente já vai acionar então o Edu, que está com o jogador do São Paulo. Vamos lá então? Edu, bem-vindo aqui ao Sport Center. Luciano, bem-vindo ao Sport Center. Puxa daí, Edu. Legal, valeu Mari, boa tarde a você, boa tarde ao Fã de Esportes. A promessa foi cumprida pelo Luciano. 4 anos para fazer uma entrevista com o Luciano aqui, porque ele não gosta muito de dar entrevista. Já entrou com a gente algumas vezes, mas na casa dele, pelo Skype. Artilheiro do time, de todo o elenco, 79 gols desde que chegou, no primeiro ano, inclusive, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Em todas as temporadas, no mínimo 10 gols. Essa já tem 12, 6 no Brasileiro, ainda tem meia temporada pela frente. Números fantásticos para um jogador que não é centroavante, que é um atacante que encosta e que às vezes jogou até de meio campo, criando para o time. Baita campanha com essa camisa do São Paulo, Luciano. Obrigado pela gentileza com o Sport Center e com a ESPN. Obrigado a todos vocês, é um prazer estar falando com vocês. Para mim é muito bom, né? Eu acho que desde que eu cheguei aqui eu tive uma identificação enorme com o clube, né? O clube não vinha passando uma situação tão boa, mas eu junto com meus companheiros a gente trabalhou bastante. Graças a Deus, meus números são bons, né? Mais uma temporada fazendo mais 10 gols ou mais. Mas isso é fruto de um trabalho. Eu agradeço meus companheiros todos os dias, meus familiares, minha esposa, minhas filhas também que me ajudam bastante, né? Tinha muito tempo que eu estava aqui, a gente não falava, então é um prazer estar falando com vocês. Bom, o Luciano da arquibancada, principalmente no Morumbi, Luciano, é tão empolgante como marcar um gol ou não? Sim, sem dúvida. Tem uma torcida enorme gritando meu nome não só no Morumbi, como nos outros estádios que a gente joga também. Quando a torcida está presente, eles gritam meu nome, é muito bom. Claro que eu tenho que fazer gol para eles gritar, senão, mas eu agradeço os torcedores por tudo que eles fazem por mim. A Mari Spinelli, que está comandando o programa, está lá no estúdio, nossos dois comentaristas, o Mário Marra e o Rafael Prates. O Luciano está à disposição de vocês aí no estúdio, Mari. Boa, vocês não estão com retorno de imagem, mas eu imagino, mas tem uma tela do Luciano aqui nesta temporada, trazendo esses números todos que o Edu também já desenhou pro Fã do Esporte. 34 jogos, 28 como titular, então 82%, 12 gols, uma assistência e a minutagem de 196 até marcar um gol. Luciano, eu já vou puxar aqui mais uma vez, então, obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite da ESPN. Você falou sobre identificação com São Paulo. E querendo ou não, assim, quando tem um jogo mais quente do São Paulo, você é o personagem porque você veste a camisa. Assim, nas redes sociais, o torcedor, ele se sente representado quando você ou provoca, ou você comemora, ou você explode junto com o estádio. Você gosta de ser esse cara também, de chamar mesmo a responsabilidade com a camisa do São Paulo? Boa tarde, é um prazer estar falando com você. Acho que quando eu cheguei aqui eu falei com o pessoal, né, que eu sou enjoado, eu sou chato porque eu quero estar vencendo e que eu ia ajudar meus companheiros de toda forma. E quando eu entro em campo com a camisa do São Paulo, pode ser qualquer adversário, quem for, que é muito difícil abaixar a guarda para eles porque eu sempre quero ganhar. Tanto quando eu faço gol, eu comemoro, eu extravaso mesmo, eu brigo com meus companheiros, brigo com os adversários também para a gente estar sempre ganhando. E a identificação que eu tenho com o torcedor é essa, porque eu acho que toda vez que eles veem que eu entro em campo, eu entro para dar a vida pelo São Paulo. E graças a Deus tem dado certo. Espero que essa temporada ainda eu possa fazer mais gols e ajudar meus companheiros a conquistar títulos. Mário Marra? Vamos lá, prazer, Luciano, tá falando com você, é o Mário Marra aqui, um abraço também no Edu, que está ao seu lado. Luciano, eu ainda classifico o trabalho do Zubeldia como um trabalho inicial. Tem muito pouco tempo que ele chegou e é muito bom porque ele chegou rapidamente e já fez a coisa acontecer. Eu queria saber com você, um jogador que já viveu outras experiências com tantos outros técnicos, qual a principal característica do trabalho do Zubeldia e o que mais tem te beneficiado nesse
pouco tempo com o novo treinador? Cara, o Zubeldia é um treinador que ele vive intensamente o futebol, né? Nos treinamentos aqui ele corre com a gente, ele briga com a gente, ele nos ajuda a melhorar em vários aspectos, conversa também, não só ele como a comissão dele toda. Eu acho que ele, quando teve a mudança, é claro que a gente não gosta de mudança, né? Porque nem sempre é só os treinadores que estão errados, mas ele veio com vontade de trabalhar, com vontade de ganhar e deu muito certo porque ele nos ajudou, ele nos deu confiança, nos ajudou no posicionamento em campo e para mim beneficiou bastante porque, como eu sempre falei, quando o treinador precisa de mim para jogar em qualquer posição eu jogo, mas ele pede para mim ficar perto da área e graças a Deus tem saído os gols, tem saído as boas atuações e isso eu devo muito a ele. Então eu sou muito grato a ele, mas é como você falou, está no início e a gente espera conquistar títulos junto com ele e com a comissão. Prates? Luciano, prazer em falar com você aqui na ESPN. Em relação ainda a esse comportamento, né, o torcedor do São Paulo gosta muito desse time, da maneira que o time muitas vezes se dispõe para jogar, marca mais à frente, um time de, a gente até brinca, né, um time de operários, jogadores que tentam ajudar muito quando o time perde a bola, um ajudar o outro. Mas em relação ao seu comportamento, Luciano, como que você tem feito para se controlar entre ser muito vibrante, representar o torcedor em campo e ao mesmo tempo não passar do ponto com a arbitragem? Porque a gente tá olhando às vezes o jogo do São Paulo e fala o seguinte, o Luciano tomou um cartão amarelo, o Luciano tá reclamando muito, o Luciano tá em cima do árbitro, o Luciano tá irritando a arbitragem. Como que é isso para você, né? O quanto é vibração, o quanto é disposição, o quanto é também no passar do ponto, por exemplo, e deixar o time na mão em algum momento? Não, acho que a respeito da reclamação com os árbitros, o meu maior aprendizado foi ano passado, na semifinal, né? Quando eu até falei do árbitro lá na arena do Neoquímica Arena. Acho que aquilo ali foi eu extravasei na comemoração, né? Os atletas deles sabiam que eu tinha 2 amarelos e acabou me provocando ali. Eu saí de perto, mesmo assim o juiz me deu amarelo. Eu fiquei, né? Aí com a chegada do Lucas, do Rames, eu acabei que perdi minha condição de titular na final. Isso é um aprendizado, eu tenho bastante aprendido com isso porque isso foi uma situação que eu fiquei chateado, mas que no momento eu tinha que dar apoio para meus companheiros para a gente ser campeão. E graças a Deus foi. Eu acho que, pelas minhas reclamações, eu acho que eu fico marcado meio que com os árbitros, né? Que agora eu estou sofrendo bastante falta, algumas coisas que estão acontecendo comigo que os juízes olham e preferem não marcar. No último jogo com o Atlético Mineiro, o juiz estava de frente no lance, eu sofri a falta e ele virou de costa e acabou que ele deu uma falta que não existiu e foi o gol do Atlético Mineiro. Eu acho que eu tento mudar isso porque senão acaba prejudicando meus companheiros, eu fico fora de jogos, mas o que faz valer a pena também é que quando eu estou em campo eu me dedico ao máximo, eu sempre estou 100% com meus companheiros, mesmo quando eu estou com dor eu estou ali jogando com eles, mas eu tenho aprendido bastante, tenho me controlado em alguns aspectos e outros não, mas eu tenho que melhorar porque, afinal de tudo, ninguém é 100% perfeito, né? Então, eu estou tentando melhorar nessa parte. O Edu, pode tocar daí também, tá? Fica à vontade. Tá bom, vou fazer uma aqui então, Maria. Ô, Luciano, muito se fala que o Lucas tem que jogar centralizado, a torcida pede, o Lucas já falou, e você tem que jogar pelo lado direito. Mas é uma dificuldade também, não é muito a sua, como Ferreira do outro lado, levar a bola para a linha de fundo, no mano a mano com o jogador. Te incomoda um pouco ou vocês conseguem fazer um bom revezamento com a bola rolando, você ora caindo pelo meio, ele ora pela direita e vice-versa? Acho que tem vários torcedores que comentam muita coisa, né? Que se tivesse na condição de treinador, veria o quão difícil é, né? Sim. Porque eu gosto de jogar por dentro, o Lucas também, mas o Lucas também teve várias temporadas na Europa que jogou por fora. Né? Mas ali eu e o Lucas, a gente tá se entrosando bastante, a gente tá conversando, hora ele tá lá por dentro, hora eu tô por fora. Eu não vejo tanta dificuldade também, mas eu prefiro jogar por dentro. Então, como tem 2 jogadores experientes ali, a gente conversa bastante. Quando não é o Lucas, é o Rato, né? A gente conversa bastante e a gente se adapta à forma de jogar. Como eu falei, se o treinador pedir para me jogar de volante, eu vou jogar para tentar ajudar o São Paulo. Mas isso aí a gente conversa internamente, ali dentro do campo a gente se acerta. Romari, companheiros, tem o jogo amanhã contra o Grêmio é o time do Luciano. Aliás, jogador sai do Grêmio, não tá tão bem, vem pro São Paulo e arrebenta. Alisson é o termômetro do meio campo, Luciano e Ferreirinha.
Pode continuar o papo aqui com o Luciano, porque é uma máxima aí o jogador sair do Grêmio e arrebentar no São Paulo. Sacanagem, Edu. Mas realmente tem um histórico muito positivo. Luciano, pensando na temporada, vocês foram muito felizes com a Copa do Brasil, obviamente, a importância desse título para o tricolor paulista. Nessa temporada, o que vocês conversam como grande objetivo para o São Paulo nesse ano? O São Paulo, quando está na competição, ele tá brigando por tudo, né? Acho que a gente está bem no Brasileiro, né? Ninguém se fala e a gente vai indo devagarzinho, a gente está ali perto do G4 e quando a gente está a 3 pontos do líder, que foi uns dias para trás aí, se falava que o São Paulo estava brigando pelo G4, mas não. O que a imprensa fala, o que o pessoal fala, a gente vai deixando, a gente vai brigando. E na Libertadores e na Copa do Brasil também, o São Paulo tem uma tradição enorme, né? Principalmente na Libertadores. A Copa do Brasil a gente ganhou ano passado, foi importante. A gente é o atual campeão, a gente vai defender isso também. Marra? Já que ele tocou no assunto Libertadores, né? Tem um jogo daqui a alguns dias ainda, né, Luciano? Não está tão perto. Tem tanto jogo no futebol brasileiro que quando a gente olha, está longe até os jogos da Libertadores. Mas tem um adversário tradicionalíssimo, né? Como o Nacional. Que você pensa do Nacional? Você viu jogar recentemente, em grupo grande, né? Grupo do River na Libertadores. O que você viu do adversário, Luciano? Cara, eu vou ser sincero pra você. Com tanto jogo que a gente tá jogando no Campeonato Brasileiro, ainda a gente não parou pra pensar no Nacional, mas é uma grande equipe, tem grandes jogadores. Tem até jogadores que passou aqui no São Paulo com a gente. É muito difícil, tradicional. Já joguei contra eles lá pela Sul-Americana, né? Foi bastante difícil. Eu tava no Fluminense na época. É difícil, é tradicional, mas o São Paulo também tem uma tradição enorme. Então a gente tem total capacidade de ir lá e fazer um bom jogo e trazer o resultado da vitória para casa e depois, com a força do Morumbi, sair classificado. Prates? Luciano, em relação ao Campeonato Brasileiro, né? O jogo importante contra o Grêmio aí nas próximas horas, né? Você está tratando o São Paulo como? O São Paulo é um candidato para ser campeão brasileiro. O São Paulo, nesse momento, está pensando e olhando para o brasileiro, para a G4 e pensando, por exemplo, em ser tetracampeão na Libertadores. O Brasileirão, para você, é visto de que maneira? É para campeão, é para bater campeão para disputar título? Ou é o momento de pensar em G4 e ficar ali entre os primeiros para depois pensar numa arrancada na reta final? Cara, a gente vai tentando somar o máximo de pontos possíveis, né? Acho que, se eu não me engano, ano passado a gente não fez tanto ponto no primeiro turno. Esse ano a gente tá bem, a gente vai devagarzinho. Mas é claro que ser campeão brasileiro também é muito bom, né? Eu fui campeão brasileiro já, eu sei da importância que é esse título. E a gente vai devagarzinho. Se bobear a gente lá no final da temporada, a gente estiver lá no G4, a gente brigando pelo título e ser campeão, vai ser muito bom. Edu? Para fechar aqui da minha parte, Luciano, você pegou um movimento da torcida muito específico do São Paulo. Você chegou na pandemia sem torcedor. E, de repente, a torcida do São Paulo, nos últimos anos, ela passou a ser o 12º jogador. 45, 49, 50, jogo de 60, tudo mais. Você não vê um jogo com o Morumbi vazio. Você não deve ter lembrado de algum jogo que você jogou com o Morumbi com 10, 15 mil torcedores. Como é que você vê esse movimento? Como é que você vê? A que se aplica isso? Você acha que foi a pandemia, deu saudade? Foi aquele momento gigante sem títulos que fez o torcedor abraçar? Foi o time que conquistou essa confiança? Você viveu todo esse momento. Como é que você vê essa simbiose da torcida do São Paulo com vocês, jogadores, e com o Morumbi principalmente? Eu acho que o torcedor também ficou um pouco triste, né? Por não estar acompanhando o time nos estádios. E a gente, como o país, né, ficou ruim pela situação que a gente estava vivendo, né? Que não era normal. Eu mesmo perdi meu sogro e minha sogra em um mês, né? Com a pandemia. Então, acho que quando voltou os jogos, o torcedor, né? Até pela saudade, né? Até pelo momento que o clube estava passando de não ganhar muito tempo, né? Que não podia ter acontecido, né? Porque o São Paulo é muito grande, é enorme, né? Mundialmente. Então, acho que virou um misto. E como você falou, eu não vi o Morumbi vazio, né? Você jogar numa noite de Libertadores com quase 60 mil torcedores ali e a gente ganhar bem, né? Você jogar a final de Copa do Brasil, estádio lotado, você ser campeão, é muito bom. E espero que a gente continue trazendo o nosso torcedor para o nosso lado. Que realmente eles de um tempo para cá virou nosso 12º jogador. Então, o carinho que eles têm demonstrado pela gente, a força, né, nos momentos difíceis. Então, acho que tudo é um misto, né? Sim. Eu peguei a parte ruim e a parte boa. E a parte boa.
Então espero que eu fique na parte boa por muito tempo. Boa, boa. Ué, só um detalhe, você é mais ou menos o Zubeldia no campo ou o Zubeldia é você no banco de reservas? Eu acho que o Zubeldia ele é mais nervoso que eu, tá? Mas só que ele fala pra nós que em tomar cartão amarelo, em ser expulso, em ficar fora de jogo, ele prefere ficar do que a gente. Mas também ele gosta de jogador também que briga pela camisa, né? Tanto é que ele briga pela camisa, ele se estressa, ele fica chateado, fica bolado. E eu sou parecido com ele, porque eu fico chateado também, eu brigo com meus companheiros no vestiário. Durante o jogo a gente briga, mas depois a gente tá aí na alegria, tá aí brincando, tá aí sorrindo, treinando. Bom, mais alguma coisa, Mário? Estamos chegando no fim do programa. Estamos chegando no fim do programa, Edu. A gente tem um minutinho para encerrar aqui, então acho melhor a gente já despedir com calma, então, do Luciano, agradecer pelo tempo. Fala para ele não demorar tanto a voltar. O quê? Ele pode não demorar tanto a voltar nas próximas. Fala com o Edu aí, ele é mais gente boa, por exemplo. Eu tirei até o Bruno Vicário do jornal hoje para não ter problema. Fique em paz, tá? Um beijo para vocês. Tá bom. Obrigado aí, um abraço. Até mais. Boa. Então, Luciano, ao vivo aqui conosco. E aí, você é do time que ama o Luciano ou você é do time que odeia o nosso camisa 10? Muitos aqui sabem a minha opinião. Eu sempre deixei claro a minha opinião de que o Luciano, como segundo atacante, é um dos caras mais decisivos do futebol brasileiro. Os grandes momentos do Luciano com a camisa do São Paulo. E sim, hoje a maioria da torcida gosta muito do Luciano pela raça, pelo chilique, por ser o cara que se incomoda, o cara que briga, o cara que é chato. E tem outra parte da torcida que consegue diferenciar o jogador que honra a camisa do jogador que tem que produzir. Então, assim, os principais momentos do Luciano com a camisa do São Paulo foi como segundo atacante. A gente voltar lá atrás, a gente vai ver Luciano e Brenner formaram uma grande dupla de ataque. O Luciano meteu gol adoidado naquele Campeonato Brasileiro. O próprio Luciano e Pablo com o Hernan Crespo, o São Paulo campeão do Campeonato Paulista. E na época do Rogério, Luciano e Caleri. O Luciano fez uma grande dupla com o Caleri, né? Era Luciano, Caleri, Rodrigo Nestor e Igor Gomes. Ou às vezes jogava Patrick e Igor Gomes. São Paulo jogava num 4-4-2. E nessa época o Luciano rendia muito mais porque ele não era de responsabilidade dele criar o jogo. Ele era o cara que finalizava, ele era o cara do toque final, ele era o cara de finalizar, de bater de primeira, de no máximo dominar e bater, de fingir que bater e dar assistência pro Caleri que estava do lado. Então toda a criação ela era responsável pelo Igor Gomes e pelo Patrick, às vezes pelo segundo volante do São Paulo. E aí o Rogério, um belo dia, e o São Paulo funcionava bem porque, eu já até falei isso aqui algumas vezes no canal, o Luciano ele jogava de segundo atacante, mas na hora que essa bola chegava nos volantes do São Paulo, o Rogério instruía o Luciano a deixar o Caleri sozinho e vir para o meio de campo gerar superioridade numérica para ajudar o Igor Gomes e o Patrick na criação. Então o Luciano ele saía do ataque, saía da grande área e vinha para o meio de campo gerar superioridade numérica. O zagueiro, o volante, não acompanhava o Luciano. Então ele vinha sozinho e ajudava nessa fluidez e pisava na área para estar finalizando. Então isso deu muito certo. A grande questão foi quando o Rogério teve a brilhante ideia de colocar o Luciano de meia, mudar o sistema do São Paulo para o 4-2-3-1 e colocar o Luciano de meia. Se a gente pegar os números do Luciano, os números dele pioraram. O Luciano vem marcando menos gol e vem dando menos assistências porque o Luciano não é meia de origem, né? O Luciano ele tá tendo que se adaptar a essa função e assim, você tá lá no meio marcado por volante, marcado por zagueiro, marcado por meia, é mais difícil do que você ser um segundo atacante e recuar na fase de criação ofensiva para gerar superioridade numérica. Então o Luciano ainda tá se adaptando e por muitas vezes a gente não pode ser aqui ridículo, por muitas vezes o Luciano faz atuações ruins, tem atuações ruins no São Paulo atuando como meia.
Porque não é a posição dele. O Luciano não é esse cara da visão refinada. Não é um Ganso, não é um Rafael Veiga, não é um De La Cruz, não é um Arrascaeta. O Luciano não é o cara do passe entre linha, da inversão de jogo. O Luciano é o cara do passe curto. Por isso que ele se deu tão bem com o sistema do Dorival Júnior. Porque o sistema do Dorival Júnior é um sistema que criava por dentro. O São Paulo não tinha pontas, então necessariamente o São Paulo tinha que criar por dentro. E o Luciano, ele tem esse passe curto, o Luciano tem essa tabela, o Luciano tem esse 1-2 rápido. E isso ajudava na criação. Tanto é que o São Paulo criava muito pouco, porque o São Paulo tentava criar por dentro. Mas quando essa triangulação saía, as chances eram sempre muito claras. O São Paulo nunca deu show com o Dorival. O São Paulo sempre foi o time do 1-0, do 2-0, do 2-1, do jogo mais arrochado, né? Vamos dizer assim. E um time que corria, que se matava dentro de campo. Esse time do Zubeldia é um time de maneira diferente. É um time que tende a construir por fora. E por isso que o Luciano oscila tanto. E é por isso que o Zubeldia tá pedindo, como a gente viu na entrevista, o Zubeldia tá pedindo pro Luciano pisar mais dentro da área. Deixar essa criação pro Lucas, deixar essa criação pros volantes do São Paulo. Porque se o São Paulo for depender da criação dos pés do Luciano, o São Paulo vai ter problemas, porque ele não é esse cara criativo, ele não é esse cara genial, ele é o cara que tem que estar ao lado do Caleri para finalizar, tanto é que o Luciano pode ser o artilheiro do São Paulo nessa temporada, mas o Luciano, em compensação, ele só tem uma assistência na temporada, nós estamos no mês 7, o Luciano é o meia, o 10 que tem somente uma assistência e mais gols. Isso já demonstra que a parte criacional do Luciano não é tão apurada, mas a parte de finalização é. O Luciano teve muitos jogos que o Luciano jogou muito mal, mas fez gols. Jogo contra o Red Bull, o Luciano jogou mal. O próprio jogo contra o Tajeres, o Luciano meteu aquele golaço, mas jogou muito mal o jogo todo. Foi um jogo que foi quase 1 a menos dentro de campo. Então, assim, eu já falei e volto a repetir, eu prefiro o Luciano ao lado do Caleri, junto do Caleri. Deixa essa criação pro Ferreirinha, deixa essa criação pro Lucas, que também não são caras do passe, mas são os caras que criam jogadas com drible, né? O Ferreirinha é o cara que pega essa bola na ponta ali, meu amigo, e rabisca 1-2 ali e zaralha a zaga adversária. O Lucas é o cara que pega essa bola por dentro ali, dribla 2 e abre um buraco na defesa adversária. E quanto mais vezes o Luciano estiver dentro da área, quanto mais vezes o Luciano estiver próximo ao gol, quanto mais vezes o Luciano estiver ao lado do Caleri, mais decisivo ele vai ser. Porque se tem uma coisa que o Luciano sabe fazer é gol. O Luciano é um cara muito bom para gol, tem um faro do gol, bate bola de... Quantas e quantas vezes a gente cansou de ver naquele time lá do Rogério Ceni, o Reinaldo chegava no fundo e em vez de cruzar na área, dava um passe rasteiro lá na meia-lua. E o Luciano chegava batendo essa bola de primeira. Mas teve muito gol que o Luciano fez assim. Porque ele, para finalizar, é muito bom. A criação dele eu já acho um ponto negativo. Então, é um cara que é identificado com a torcida. É um cara que honra a camisa do São Paulo, deixa tudo dentro de campo. Mas a gente tem que separar o jogador que briga e a qualidade do que ele entrega dentro de campo. O Luciano oscila muito atuando como meia. Então, para mim, quanto mais próximo do gol ele tiver, quanto mais ao lado do Caleri ele tiver, melhor. Tem muito torcedor que fala, não importa jogar bem, o que importa é fazer gol. Se você for levar por esse lado, e as várias partidas que o Luciano joga mal e não faz gol. O jogo contra o Corinthians, o Luciano jogou mal, entregou gol, teve outras partidas, o próprio jogo contra o Atlético Mineiro, o Luciano não fez uma boa partida e a jogada que eles pedem falta no Luciano, o Hulk até tromba nele, mas o Hulk tromba nele após ele errar um passe, ele errou o passe no Alisson e o Hulk chegou e derrubou. Ele não errou o passe porque o Hulk o derrubou. Se você tiver dúvida, você pode até pesquisar o replay aí. Ele erra o passe e o Hulk o derruba. E aí tem toda a jogada e tem aquela falta lá. Então, por várias vezes ele mata contra-ataque. Por quê? Porque ele não é o cara da dinâmica, ele não é o cara que pensa rápido, ele é o cara de finalizar, de fazer gol. A gente não pode cobrar do Luciano que ele seja o cara que vai dar um passe que o Ganso dá, vai dar um passe que o Rames dá, que vai dar o passe que um Arrascaeta. Ele não é esse cara. A gente tem que cobrar do Luciano para ele estar próximo da área, próximo do gol, fazendo o gol, finalizando, batendo de primeiro, tocando pro Caleri. Ali o Luciano é muito bom. Eu quero que você deixe a sua opinião sobre o Luciano, sobre aonde você acha que ele rende mais. Se você concorda, se você discorda, não tem problema, deixe aí o seu comentário.
Fiquem todos com Deus. Se inscreve no canal, dá essa força pra mim. E deixa o seu like também. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.